Olá, tudo bem com todos? Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um dia de live do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia! Estamos fazendo a transmissão pelo Instagram do Lar Espírita Casa do Samaritano. E este Evangelho também poderá ser assistido pela página do YouTube do Lex, Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu me chamo Serina, sou colaboradora da casa e estou muito feliz mais uma vez em estar aqui com todos, fazendo parte dessa atividade diária, uma atividade de luz, de amor. É o momento em que nós nos reunimos para gerarmos boas energias. Eu gostaria de saber se o áudio está ok, se conseguem me ouvir bem, se o fundo musical está ok. Fica aguardando o feedback. Então, para darmos início ao nosso Evangelho de hoje, eu vou fazer uma leitura inicial do livro Fragmentos da Vida, que é um livro escrito pelo Jobrani, que diz o seguinte: seguir a Jesus. Se choras, eu tenho um lenço para enxugar as tuas lágrimas. Se as dores estão difíceis de serem suportadas, eu tenho um unguento para saná-las. Se sentes um vazio dentro da tua alma, vem, eu tenho como preencher este vazio. Se não encontrais mais motivação para viver, vem, eu sei como acender a tua alma. Se as portas se fecharam, eu tenho como abri-las. É só me seguir. E o que te falta para ser feliz de verdade? Bastará apenas seguir os meus passos. E os espinhos e as pedras que encontrarmos pelo caminho, eu te ajudarei a tirá-las. Às vezes, a gente tem a chave nas mãos, mas não conseguimos abrir a porta, tomar uma decisão, mas deixamos para depois. Falamos e a sensação é a de que ninguém quer nos ouvir. Quando isso acontece, é porque falta apenas girar a chave da vontade, do querer dentro da alma. Para sermos felizes de verdade, é preciso dar o primeiro passo. E ao falar aos outros, é preciso estarmos atentos se o eco de tudo que falamos para os outros, nós também estamos precisando ouvir. E diante desta mensagem, nós podemos refletir que tudo depende principalmente de nós estarmos conectados conosco e com a espiritualidade superior, com o nosso Pai, com aqueles espíritos amigos. Depende da nossa vontade. Então, muitas vezes, nós temos a chave nas mãos para abrir as portas da vida. Mas o que nos falta é a iniciativa, é querer, é colocar a chave lá na porta e girar. A partir do momento em que nós fazemos isso, nós conseguimos, sim, descobrir novos horizontes e descobrir que nós somos seres iluminados e ilimitados. Então, nesse momento, eu convido a todos para que juntos possamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos ouvir. Para quem assim desejar, pode fechar os olhos. Vamos tentar ouvir esta melodia.
vamos nos conectando à espiritualidade superior. Vamos ouvindo o nosso silêncio interior. Perceba os ruídos externos e se desconecte, fazendo uma conexão apenas com você e com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Espíritos amigos, nossos mentores, guardiões, todos aqueles irmãos que acompanham esta atividade. Nós agradecemos a presença de cada um dos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Pedimos luz e proteção para a nossa atividade de Evangelho no lar de hoje. Sede conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje, nós vamos fazer uma abordagem do Evangelho, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 1 e 2. Então, para quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode pegar para ficar fazendo o acompanhamento da leitura. O que é que o Evangelho tem a nos falar no dia de hoje? Então, no início, tem uma mensagem de São Mateus. São Mateus e São Lucas. São os apóstolos que vão conversar sobre a mensagem de hoje conosco. E diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, esse início do capítulo 5 vai tratar sobre algumas bem-aventuranças. Então, primeira coisa que nós devemos refletir dentro do Evangelho: o que são as bem-aventuranças? E quem são as pessoas passivas a receber essas bem-aventuranças? Então, quando se fala, o Evangelho nos fala de bem-aventurança, seriam aquelas transformações no qual o ser, ele passa para poder se lapidar. Seriam conquistas para os esforços de todo o processo evolutório, de todo o caminhar espiritual. Porque nós nascemos simples e ignorantes, nós passamos por mundos primitivos, mundos de provas e expiações, estamos transformando agora nesse mundo de regeneração, estamos em processo. Então nós vamos ao longo do tempo nos lapidando. E à medida em que você, como um aluno que está em uma escola, consegue aprender a lição e consegue se profissionalizar no sentido de ter conhecimento e saber aplicar esse conhecimento da melhor forma, em saber por que tudo existe, por que eu preciso ser uma boa pessoa. À medida em que eu reconheço isso, eu me transformo. E enquanto eu estou me transformando, eu vou tendo sim que colher aquilo que eu plantei. Ou seja, se eu planto o esforço, a determinação, a disciplina, o conhecimento, eu vou colher. Eu vou colher essa sabedoria, eu vou colher uma paz de espírito e uma transformação. Essas são as bem-aventuranças.
que o Cristo nos fala no Sermão da Montanha. Quem tiver oportunidade pode ler, tem um livro, Sermão da Montanha, indico, segundo Vedanta, que é uma leitura magnífica, que fala sobre as bem-aventuranças. E aí, quem são as pessoas que podem alcançar as bem-aventuranças? Será que existe um grupo? Será que existe uma classificação? Não. Jesus veio nos dizer que todos nós somos seres capazes e que iremos alcançar essas bem-aventuranças. Iremos alcançar esses sentimentos puros, porque nós somos a essência divina, nós somos filhos de Deus. E qual é o pai que deseja ver seu filho parado, inerte? Não, todo pai, toda mãe deseja sim o progresso, melhoramento dos seus filhos. E Deus é assim, principalmente Ele que é tão bondoso, que Ele é tão misericordioso. Então Ele vai querer que eu, você, todos nós melhoremos. Então todos nós somos capazes de alcançar as bem-aventuranças. E todos nós iremos alcançar essas bem-aventuranças. E aí o texto nos fala da primeira, que diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque estes serão consolados. Quem chora? Pergunto a você. Você algum dia já chorou? Por que chorou? Normalmente esse sentimento de choro, ele se faz quando você fica triste com algo. Ou muitas vezes até quando está feliz, mas não é o sentido aqui da reflexão. Todos nós choramos, né? Mas a pergunta é: por que choramos? Às vezes nós choramos pela perda de prazeres e de posses da terra. Muitas vezes nós nos apegamos a questões materiais. E aí nós vamos ter que observar esse viés da reflexão por dois sentidos. O sentido do plano material e do plano espiritual. Porque se você perceber, existe um paralelo. Aqueles que choram no plano material serão consolados no plano espiritual. Aqueles que têm fome e sede de justiça no plano material serão fartos no plano espiritual. Aqueles que serão perseguidos pelo amor à justiça no plano da matéria terão o reino dos céus no plano dos espíritos. Então perceba que muitas vezes aí você pode até questionar: ah, Serina, então quer dizer que para eu ser, bem sucedido no plano espiritual eu tenho que sofrer no plano material? Não. Mas a dor, ela vem como uma forma de impulsionar você ao melhoramento. Deus não quer que ninguém sofra, mas nós procuramos muitas vezes a dor. Você tem sempre duas escolhas: ou o amor ou a dor. E pela liberdade que nós temos de escolha, nós normalmente escolhemos o caminho mais difícil. Então nos apegamos às situações mundanas. E aí quando você diz: aquilo me fez sofrer, aquela pessoa me fez chorar. Por quê? Por que não passar pela experiência de uma forma resignada? Compreendendo, que é isso que o Evangelho nos faz. Compreender. Nos faz compreender o que nós precisamos viver nessa experiência. E aí nós temos o lamento que Cristo chama de abençoado, é bastante raro, porquanto nasce de sentimento de perda espiritual, de solidão espiritual. Aquilo que às vezes a gente procura em algumas coisas e pessoas é porque nos falta no espírito. Nós
somos plenos. E às vezes a gente acaba que por se apegar demais e colocar nas mãos das pessoas a nossa felicidade. Então, quando aquela pessoa, aquela coisa é afastada ou é perdida, é como se você tivesse sendo extirpado de si um pedaço, como se tivesse sendo retirado de você um pedaço, e você se sente incompleto. Mas não é assim que deve ser. Você deve sim aproveitar os momentos, as coisas, as pessoas, mas deve compreender que você é pleno. E se um dia houver o distanciamento, a perda, você continua vivendo. E aí nós vamos compreender essas bem-aventuranças. Porque eu não vou precisar muitas vezes sofrer. Eu posso até chorar pela dor, mas eu não vou sofrer. Porque eu sei logo mais, se eu conseguir passar com resiliência e compreensão, haverá sim uma colheita positiva no reino dos Espíritos. E aí quando nós sentimos que nada mais nos traz paz, que existe uma angústia, uma necessidade de despertar, nós vamos encontrar a visão de Deus que está dentro de nós, que está dentro do nosso sentimento, do nosso pensamento. E aí nós vamos começar a atrair Deus como um imã atrai o metal. E nesse momento nós teremos sim a presença do consolo divino. E aí o Evangelho continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Qual é a justiça do qual Cristo nos quer sedentos e famintos? Será que é a justiça dos homens? Será que é a justiça que nós observamos que é aplicada aqui na terra? Trata-se das justiças que em inúmeras passagens do Antigo Testamento é praticamente sinônimo de salvação. Em outras palavras, de libertação do mal e união com Deus. É a justiça divina. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser justo para o homem, para as leis da terra, não é para as leis de Deus. E nós temos que entender isso. Porque, às vezes, o que acontece na terra nos desperta sentimentos não salutares, não saudáveis. E aí você quer muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos, com os próprios sentimentos. Você se coloca no lugar do juiz, você julga, você analisa. E aí sempre diz, é muito mais fácil você apontar para o outro, para o erro do outro, do que olhar para si. É a ave, né, que está no outro. Então você não consegue entender que cada um é um ser que apresenta as suas qualidades e os seus defeitos e que vai errar, assim como também acerta, e você também é passivo disso. E aí existem as famosas projeções. Aquilo que eu acuso e julgo no outro é aquilo que ainda tem dentro de mim. Eu projeto no outro aquilo que eu tenho e que eu sou. Só que como eu não quero me autoavaliar, como eu não quero me reprimir, me repreender, é muito mais fácil eu fazer isso com o outro. Agora, aqueles que conseguem se colocar no lugar do outro, por mais que perceba que seja algo no qual a lei da terra, justiça da terra foi aplicada, e sabe que aos olhos de Deus ou dos ensinamentos do Pai não seria dessa forma, a melhor coisa que você pode fazer é rezar, faça uma prece, uma oração e deixe para aquele que é responsável em orientar, em analisar, que é Deus.
faça a sua parte. Tenha compaixão também das pessoas. Porque esses que sentirão sede de justiça na terra, eles serão saciados no céu. Serão sedentos do próprio Deus. E aí nós precisamos batalhar para desenvolver esse amor ao Pai, praticando a relembrança dele, rezando, meditando, fazendo boas ações. Faça aquilo que seu coração diz que é correto. E aí você sempre se pergunta, o que será que Jesus, que é o nosso irmão que veio nos ensinar, o que ele faria nessa situação? Será que é coerente com aquilo que eu desejo fazer? Com aquilo que eu penso? E aí você tem um bom parâmetro. Se você pelo menos colocar um ponto de interrogação, não faça. Mas se você tiver a certeza de que aquilo que você pensa, que você faz, seria o razoável que Jesus faria, aí você segue. Normalmente, meus amigos, quem pratica o bem, o amor, né, existe uma perseguição. Não uma perseguição no sentido mundano, mas existem espíritos que muitas vezes não desejam que as coisas boas sejam praticadas. Mas aí você tem que entender que você tem que praticar o bem e o amor para que esses espíritos possam ser envolvidos também por esse sentimento tão puro, tão verdadeiro. O amor vence tudo. O amor está acima de tudo. No item 2 do Evangelho diz o seguinte: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Cristo nos fala da principal característica que o discípulo precisa possuir antes que esteja pronto para receber o que o Mestre iluminado tem para lhe dar. Que ele precisa ser pobre. Que pobreza é essa que o Evangelho diz? Não é a pobreza da matéria, não é a pobreza de recursos financeiros, não. Essa pobreza é a pobreza no sentido de humildade. Precisa ser humilde, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos nos reconhecer como seres em evolução. Então, à medida em que eu acho que eu sei de tudo, que eu estou em um patamar mais elevado, eu começo a ser preenchida pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E não é essa a finalidade. Porque aqueles que se acham elevados no plano da terra, quando chegarem ao plano espiritual, serão rebaixados. Serão convidados a estarem sentados mais atrás. E aqueles humildes que vivem o que precisam viver, sem muitas vezes querer mostrar, praticam apenas. E aí nós temos as pessoas que se destacaram nessa experiência, Chico Xavier, Madre Teresa, né? E nós temos Papa, várias pessoas que são humildes, que não precisaram se expor, que apenas viveram segundo os ensinamentos do Cristo. Nós também fazemos parte do Pai e nós também temos que viver buscando e praticando essa humildade. Assim nós seremos pobres na terra e nós seremos humildes no céu. Então é bem interessante o que a palavra de hoje tem a nos falar. E o último parágrafo diz:
Mas ai de vós, ricos, entenda ricos como orgulhosos, vaidosos, egoístas, porque tendes no fundo da vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fardos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. E aí eu finalizo voltando à reflexão dos dois planos. Se você acha que é pleno na terra, que o que tem aqui lhe basta, se você não procura se melhorar, se você não procura ser uma pessoa mais caridosa, se você não procura se reconhecer como alguém que precisa de orientação e precisa mudar a cada dia, você estará recebendo suas recompensas aqui na terra. Ah, Serina, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para... Só tenho tempo para o trabalho, só faço as coisas de casa, né? Minha rotina é essa. E você e seu espírito, assim como você, o seu corpo físico precisam se alimentar, precisa do alimento material todos os dias, o seu espírito também precisa do alimento espiritual. E esse alimento vem através da transformação de ações e pensamentos. Vem da prece, vem do evangelho. Esse tempinho que você tira para estar aqui conosco, você está alimentando a sua alma. Você está tentando se melhorar. Então começa assim, aos poucos. E aí, com o passar do tempo, você vai sentindo a necessidade de alimentar a sua alma mais vezes, porque isso repercute também no seu corpo físico, na sua mente, na sua qualidade de vida. Então faz parte. Nós não estamos aqui pregando religião A, B ou C, não. Nós estamos aqui para uma conversa que fala sobre o que Jesus nos ensinou. Para mostrar que a vida nos dá ambientes e situações propícias para que nós possamos ser bem-aventurados. A natureza, então você observa o vento que toca a sua pele. Observa uma planta que você tem no jardim. Olhe para o céu. Procure Deus. Ele está em você. E aí você vai começar a se desligar um pouco da fixação das coisas mundanas e vai encontrar também as coisas celestiais e divinas. Então eu agradeço a todos pela presença, pela participação, né, por estar aqui conosco. E antes de fazermos a nossa prece final, eu gostaria só de lembrar a todos que o Evangelho no Lar, ele é feito diariamente às 9 horas. Né? Temos também atendimento fraterno, que as informações vocês podem buscar no Instagram. Para quem precisa conversar, para quem precisa de um acalento, pode entrar em contato com os números que estão lá. Segunda-feira tem o trabalho Enxugando Lágrimas, que é psicografia feita, cartas consoladoras com o seu João Braga, às 19 horas no canal do YouTube do Lex lá Espírita Casa do Samaritano. Nas quintas tem palestra online às 19 horas pelo Instagram e vibração com o seu João Braga às 20 horas, também pelo Instagram. E nós temos algumas ações sociais para quem desejar, quiser participar, né? Tem a campanha do Amor em Ação, que você pode estar colaborando com cestas básicas que são doadas para as pessoas que precisam alimentar o corpo material, né? Que já, se você tem ou pode ajudar, ajude, né? Divulgue, né? Participe. Eu gostaria de convidar a todos para que juntos nós possamos fazer uma prece final.
Vamos respirar profunda e lentamente. Para quem desejar, feche os olhos. Relaxe a sua musculatura física. Vamos nos conectando mais ainda. Prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. É a mensagem do livro Paulo Estevam, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. E é com muita alegria que eu agradeço a todos e a oportunidade de estarmos juntos no Evangelho de hoje. Até o próximo encontro e fiquem com a paz do Senhor.